Fala, meus queridos, estamos de volta mais uma vez aqui para seguir nossa série poderosíssima aqui de dicas quentíssimas para o Enem desse ano de 2021. Queria que você me acompanhasse aqui continuando a falar sobre funções. Falamos de função, sobre a relação de informações gráficas, tem questões muito básicas de fazer, bem tranquilinhas de você tomar decisão. Falamos de função afim, com 2 vídeos anteriores aí muito bacaninhas para vocês olharem e terem certeza que vai dar certo na hora que você ver esses gráficos na sua prova, você vai conseguir fazer. E agora, começar a falar sobre a função quadrática, também uma função que aparece muito na prova do Enem e tem uma perguntinha muito comum, clássico em muitos vestibulares, sobre o que eu vou mostrar para vocês, que é sobre o tal de máximo e mínimo de função quadrática. E queria que você olhasse que caiu numa questão também do ano passado, questão do Enem Digital, questão bem rapidinha. Vou aproveitar para fazer uma pequena revisãozinha para vocês de alguns aspectos gráficos, tá? Da função quadrática, que é a função do goleiro a parabola, né? De parabola. Dá uma olhada comigo então na nossa questão. Confere aí essa questão do ano de 2020 do Enem Digital. Aquela tática famosa, dá uma lidinha lá embaixo para ver se dá para agilizar o processo. Nessas condições, a empresa que deverá investir na produção da barra. Então, nós temos que analisar alguma condição nesse texto, vai estar ali atrás em algum lugar, que com base nessa condição, a gente toma uma decisão de qual barra, né? Em qual barra que a empresa vai ter que investir. Tem que decidir a barra, então, conforme a gente está vendo aqui, barra 1, 2, 3, 4 e 5, né? Tá, vamos ler o texto então, para a gente poder seguir e reconhecer as informações necessárias. Uma empresa de chocolate consultou o gerente de produção e verificou que 5 tipos de barras de chocolate, né? Verificou que existem 5 tipos diferentes de barra de chocolate que podem ser produzidas com os seguintes preços no mercado. Então, barra 1 para produzir tem um preço no mercado de R$2. Esses 5 tipos aí, cada um delas tem seu preço, né? 3, 4, cada uma barra do tipo 5 custa R$8 mais cara aí. Bom, seguindo o texto, analisando as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos clientes consumidores, né? O gerente de vendas da empresa verificou que o lucro com a venda de barras de chocolate é expresso em função de R de x igual a menos x quadrado mais 14x menos 45, em que x representa o preço da barra de chocolate. Então o lucro está dependendo aqui, né? O valor de lucro está dependendo da barra, né? Do tipo de barra que vai ser vendida ali, com certeza, né? A gente declara isso aqui para você ter um pouco mais de noção. Então tenha paciência de fazer isso, escreve para você em algum cantinho da prova. O cara te apresentou a relação da função, declara lá o que é o R de x, né? Cara, é o lucro ganho e x é a variável preço da barra. Então com base no preço, dependendo do preço, nosso lucro vai ser calculado aí. A pergunta vai ser sobre a empresa daqui. Qual a condição? A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Pronto, aqui ó. Falando de máximo ou de mínimo, função quadrática é o nosso recurso principal. Ou vai ser função quadrática, ou vai ser geralmente função trigonométrica, que é a função de ondinha, seno ou cosseno, tá? Mas falou de máximo e mínimo, geralmente, se tiver para você um texto assim, você vai ver que vai ser função do segundo grau. Se for máximo e mínimo das funções trigonométricas, você vai ter a expressão da função, vai te mostrar a relação da fórmula senoide ou da fórmula cossenoide, tá? Mas geralmente vai ser mais perguntas específicas dentro de função quadrática, que tem 2 formulinhas muito práticas para fazer a conta. Então sim, tá? Você teria que lembrar a fórmula para lidar de maneira rápida para resolver essa questão. Se você leu, se localizou, viu função quadrática, máximo e mínimo é x do vértice ou y do vértice. É uma das 2 coisas que você vai ter que calcular. A partir de agora, você vai ter que ter clareza sobre o que ele está interessado. Se você está atento, ele está falando do preço, e para nós o preço é o x, né? Então seria fazer só a continha do x do vértice, menos b por 2a, já responde a questão rapidinho, tá? Mas eu vou aproveitar aqui para te lembrar como é que analisa essa função de segundo grau aí num gráfico, por exemplo. Então tá aí, coloquei aqui para você. Então não é o alvo, mas eu vou dar uma revisãozinha rápida aqui de como é que você analisa esse gráfico, tá? Como é que seria a função de segundo grau aí? Por que ela tem um ponto de máximo? Por que ela tem um pico de máximo? Olha aí, ó. Esse valor final aqui, né, o coeficiente independente da variável x, como dica, ele é sempre o número que vai ser marcado no eixo y. E o valor b ali, que está positivo, né, o valor positivo de b,
vai indicar que você tem que passar por esse ponto que você marcou, o C, né, no eixo Y, subindo, né? Se o B fosse negativo, passaria descendo. E por último, e no caso mais importante para poder analisar o máximo ou mínimo, é o valor do A, que é menos 1 aqui, né? Então A é um negativo, a concavidade da parábola seria para baixo, uma carinha triste assim para você olhar. Então de fato, essa carinha triste, já que o A é negativo, indica concavidade, você vai ter a noção de que tem um topo da montanha, então realmente tem um topo, tem um ponto de máximo mesmo, essa relação de função do segundo grau. Por isso esse ponto aqui, que seria praticamente o narizinho do desenho, ele é declarado com duas coordenadas de vértice, né? Esse vérticezinho, esse ponto ali, x do vértice, y do vértice. No nosso caso, a pergunta lá embaixo, então, preço decide investir na fabricação da barra de chocolate, cujo preço praticado no mercado renderá maior lucro. Eu não estou interessado no lucro e sim no preço praticado. Qual é o preço que vai gerar o maior lucro? Então eu estou interessado no x, ó. X é o preço. Só calcular o x do vértice, que é essa relação ali. Se fosse calcular o y, calcular o valor do lucro é menos delta por 4a, tá? Então direto, calculando aqui, já que estamos falando do x do vértice, menos b por 2a, o b é 14, o a é menos 1, dá aquela verificada aqui, circulando 14 e o 2, divididinho dá 7, e não tem para onde correr, tem que ser nossa alternativa D, já que a barra 4 é a barra de preço 7, tá? Espero que você tenha gostado. Amanhã eu trago mais um para vocês do repertório comum de função quadrática, porque no mínimo umas 2 questões terão na prova sobre esse assunto para vocês lidarem, tá? Função quadrática sempre aparece. Então espero que você tenha curtido. Ó, uma dica que eu vou comentar também amanhã. Caso você esteja com uma função quadrática como essa e no exercício desse que te deu opções, você poderia também, se você não lembrasse de todo esse recurso que eu falei, você poderia testar cada um dos valores de preço na sua função e verificar qual valor, né, de preço fez o lucro ser o maior possível. Certamente, na hora que você chegasse na barra 4, que custa R$7, substituindo o x por 7, certamente esse valor de lucro seria o maior possível, né? Com R$8, por incrível que pareça, não daria o maior lucro, né? Apesar de ser mais caro, mas não daria. Por essa curvatura da parábola aí, né? Então, o 7, ele é exatamente esse momento aqui, R$7 é a extremidade. Pagou preço de R$8, vai dar uma altura um pouco menor de lucro. Então, se você quisesse resolver essa questão sem lembrar os seus conceitos, entendendo o que está falando o texto, era só testar cada uma das barras na continha da função que você conseguiria tomar a decisão. Mas você que está aqui atento, lembrando que nós estamos falando de função do segundo grau. Falou de máximo ou mínimo, as duas formulinhas, memoriza elas, que qualquer uma das duas vai ser a sua resposta do exercício. Tá? Analisando com calma qual você tem que calcular no texto, olhando a pergunta, não tem erro, questão rapidinha para fazer. Obrigado pela paciência, se você curtiu, deixa um like, compartilha com os amigos, deixa algum comentário aí e a gente vai se falando. Até amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!